Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Eu sei que já não postava há muito tempo alguma coisa aqui no YouTube, mas efetivamente muitas coisas têm surgido no caminho e eu tenho focado um bocadinho mais em outros projetos paralelos e outras coisas que têm surgido agora durante o segundo confinamento. Em primeiro lugar, eu espero que vocês estejam todos bem, espero que estejam com saúde, que os vossos estejam com saúde e se não estiverem, que estejam a melhorar, porque efetivamente a prioridade do dia é efetivamente ter saúde. Se vocês estão a ver este vídeo e não sabem que data é que foi, eu posso-vos dizer que foi durante o segundo confinamento em Portugal, portanto estamos no início de fevereiro de 2021 e isto parece que estamos assim entalados entre uma Twilight Zone e Terra de Miúdos, assim no meio de ficção científica, que eu creio que seja necessária, senão não estaríamos aqui a falar destes assuntos. Já estamos em plena era de Aquário e têm surgido muitas questões. Este podcast e este espaço também foi, de certa forma, uma resposta a muitas delas. E por isso, em primeiro lugar, eu espero que estejam bem. Eu tenho a agradecer também todo o apoio que têm dado aqui ao canal, que têm dado também ao podcast, às coisas que eu tenho criado neste sentido, à página do Instagram, tudo isso tem sido mesmo muito importante porque eu faço isso sozinha e faço sempre com o objetivo de passar o máximo de coisas que eu vou absorvendo e de conhecimentos que eu vou aprendendo ao longo dos anos e com outras pessoas. Eu considero que todas as pessoas à minha volta, percebendo ou não de artes divinatórias, são meus professores também, e que todos nós podemos interagir de certa forma para nos ensinarmos uns aos outros. Eu acho que isso é o mais importante. Sei que existem muitos gurus a proliferar na internet hoje em dia, isso será um assunto para outra altura, mas efetivamente eu acho que aquilo que nós temos que fazer na era de Aquário é efetivamente libertar o saber do poder, no sentido em que nós temos que libertar esta hierarquia extremamente patética que existem principalmente nestas áreas em que existe alguém que tem um ego insuflado e de certa forma acha que inventou a pólvora e tem assim uma data que hoje em dia nós estamos mais importados, não é, com os seguidores do que propriamente pelo conteúdo e estamos mais preocupados em sermos gostados do que propriamente trazermos algum conteúdo que seja diferente, por ser uma proposta diferente, por ser uma perspectiva que nós queremos, que seja uma alternativa a outra coisa que nós podemos melhorar e não algo que seja pela extravagância do diferente ou do apenas diferente ou do apenas chocar, porque senão isso já é uma repetição histórica já muito vista, não acham? E então, qual é que é o tema deste episódio? Como eu comecei a olhar para a parte do YouTube e comecei a ver que nós não tínhamos absolutamente nada sobre relações pessoais, eu decidi que hoje era a altura indicada para gravar algo sobre esse tema. Porquê é que eu decidi gravar algo sobre este tema, sobre relações? Porque penso que as pessoas, quando estão em confinamento, para além de começarem a pensar muito nelas, no que é que querem, na sua melhoria, no seu estilo de vida, também começam a pensar muito nas relações que estabelecem com os outros. Provavelmente vocês, entretanto, já fizeram amigos, já desfizeram amizades, já começaram relacionamentos, se calhar tudo no meio da pandemia, e se calhar este segundo confinamento já está a ter contornos um bocadinho diferentes do que o primeiro. E por isso mesmo eu decidi fazer um podcast sobre a forma como eu perspectivo relações, a forma como a astrologia perspectiva relações e colocá-las assim um bocadinho num panorama um bocadinho mais holístico do que a simples interação factual de eu tenho uma relação com aquela pessoa, ou aquela pessoa conhece-me, ou eu sou colega daquela pessoa, ou o que quer que seja, ok? Portanto, isto vale para tudo, isto vale para relações amorosas, vale para relações interpessoais, vale para relações familiares, dá para todo um espectro de relações, diga-se de passagem. O que é que eu tenho a dizer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, existe uma definição, agora não me estou a lembrar, juro que não me estou a lembrar quem é esta citação, mas eu acho que é basicamente e profundamente aquilo que eu penso. Eu penso que as pessoas normalmente se associam umas às outras
muito numa perspectiva às vezes freudiana da busca do prazer e do afogador, de tu fazes-me sentir bem. Como tu me fazes sentir bem, eu quero agarrar-te. Acho que são raras as vezes que nós passamos na vida por alguém a quem nós sentimos repulsa e tentamos perceber e fazer o caminho e chegar até lá e tentar perceber porque é que essa pessoa nos cria essa reação e tentarmos perceber entre nós e aquela pessoa, ver aqui uma conquista, um caminho de conquista, tentar perceber porque é que aquilo acontece. Porque é que eu estou a dar este exemplo? Este exemplo poderia ser bastante comum, por exemplo, em relações profissionais, entre um subalterno e um chefe, entre dois colegas de trabalho, entre dois colegas de escola. Estou a pensar às vezes também em situações nas quais nós temos que partilhar alguma coisa com alguém, com o qual não queremos. Mas este é sempre o propósito. Acho que as pessoas se associam sempre não em vista àquilo que vão produzir, às vezes, mas por esta ligação de empatia. O que não existe mal nenhum, mas é limitador. Uma vez que, na minha opinião, e de acordo com essa citação da qual eu já não me lembro de quem é o autor, mas é de me lembrar, vou pesquisar e depois hei de colocar aqui no YouTube, na parte da descrição, é que as relações pessoais são basicamente como reações químicas. Não têm que nos dar sempre prazer, nem têm que nos dar sempre dor, mas são uma forma de nos ensinar muitas coisas sobre nós mesmos. Portanto, as relações pessoais são uma forma mesmo de conhecimento. E se nós efetivamente não quebrarmos a monotonia daquela coisa, eu vou-me associar àquela pessoa da qual eu entendo profundamente e percebo qual é o fundamento e qual é o que está por trás dela e que eu identifico-me imenso com ela, é extremamente limitador. Tentem, por exemplo, às vezes colocarem-se, sei que é muito, 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 muito difícil, por vezes, quando nós vemos alguém com uma perspectiva política, religiosa, o que quer que seja, horrivelmente diferente e profundamente violenta, alguma coisa com a qual nós não podemos mesmo tolerar. Nós devemos efetivamente sermos intolerantes com a intolerância, mas isso não implica que nós não façamos o trabalho de percebermos quem é que é aquela pessoa, de onde é que ela vem, e percebermos de que forma é que nós nos podemos posicionar e o que é que aquela pessoa tem a ensinar-nos. Eu já aprendi imensas coisas de pessoas muito mal formadas, posso dizer que são, se calhar, dos maiores professores que eu já tive na minha vida, pessoas muito mal formadas que eu conheci, na minha perspectiva, obviamente, pessoas que me fizeram às vezes muito mal, e eu aprendi imenso com elas. E tenho a certeza que vocês, se calhar com o devido espaço de distância, também podem concordar comigo, ok? Dito isto, como é que uma pessoa começa a ver que efetivamente todas as ligações que nós estabelecemos ou que as pessoas estabelecem connosco são uma forma de aprendizagem, são professores? Acho que eu comecei a ter esta noção quando comecei a calcular sinastrias, que basicamente é cruzar pontos médios e sobrepor uma carta na outra de duas pessoas e percebermos qual é a informação, portanto, qual é que é a energia que cada pessoa traz e quando ela se junta, qual é que é esta interação desta energia destas duas pessoas, ok? Muitas pessoas pedem para eu calcular sinastrias, para perceber a compatibilidade entre duas pessoas, se aquela relação vai dar bem ou não, essas coisas todas. Mas eu normalmente não calculo sinastrias sem calcular mapas compostos, que são, vocês perguntam-me o que é isso, é basicamente como se estivéssemos a pegar nestas duas energias, nestas duas cartas astrais e unir-nos em apenas uma e efetivamente apenas numa carta astral, que é uma energia só, quase como se essas duas energias tivessem tido um filho, ok? Pronto, e é muito interessante ver que às vezes, quando essas duas energias têm um filho, efetivamente essas energias específicas passam mesmo muito para as crianças ou para os projetos que foram germinados, o que quer que seja, porque é efetivamente desta união que nasce
aqui o resultado. Uh, o resultado e o destino desta relação específico. É por isso que eu digo, quando nós estamos a calcular sinastrias, que não deve ser a sinastria pela sinastria, deve ser mesmo calculada a sinastria para vermos qual é que é a interação das pessoas, quais é que são as arestas a limar, qual é que é a dinâmica em jogo, e depois os mapas compostos mostrar efetivamente qual é que é o objetivo desta relação. Vocês devem perguntar, mas tu calculas muitos? Bem, sim, eu já calculo mesmo há muito tempo. Eu normalmente até costumo calcular sinastrias e mapas compostos para todas as pessoas que eu conheço, independentemente da relação que eu tenha com elas, de modo a perceber que energias é que nós temos aqui em jogo, o que é que eu posso oferecer a essa pessoa e, de certa forma, o que é que essa pessoa tem-me a ensinar e o que é que me pode dar a mim, ok? Qual é que é o objetivo daquela relação, mesmo que aquelas pessoas sejam completamente clueless relativamente àquilo, eu tento, e mesmo, eu sei, as pessoas são céticas, é muito difícil estar aqui sentada, olhar para uma pessoa, olha, eu fiz uns cálculos, and guess what? Eu acredito que nós podíamos fazer coisas incríveis juntos ou juntas. Existe aqui, por exemplo, se a carta indica que efetivamente aquela amizade poderá ser uma relação incrível de trabalho em que aquelas duas pessoas podem criar coisas altamente criativas, por exemplo, quando temos muitas coisas na casa 5 ou na casa 10 em que essas coisas vão ser visíveis, acho que é muito importante. Há pessoas que às vezes têm ali, por exemplo, nas sinastrias, muitas vezes conseguimos perspectivar muitos tipos de energia. Às vezes a energia sexual pode ser numa carta efetivamente simbolizar mesmo isso, noutra pode ser efetivamente energia de conquista, de conseguirem fazer trabalho em conjunto, e isto depende muito. Acho que as pessoas às vezes têm que aprender de certa forma a sublimar as energias, a perceber que energias é que são e que estão em jogo, de modo a conseguirem fazer e orientar de certa forma as suas relações pessoais, e perceberem quem está à sua volta, o que é suposto fazer. Já ouvi imensas pessoas a pedirem-me cartas, peço desculpa, sinastrias, e depois eu dizer, pois, isso é tudo, realmente existe aqui uma energia, uma sexualidade latente, etc. Mas depois o mapa composto mostra efetivamente que esta energia é uma energia mais de estarem ao serviço de um bem maior. São pessoas que se calhar precisam trabalhar juntas, são pessoas que efetivamente se calhar têm de quando é uma relação que está destinada efetivamente a ter uma funcionalidade estrutural de uma família, às vezes se calhar essas energias sexuais têm que ser sublimadas para energias mais práticas, em que efetivamente tem-se que fazer aqui uma transferência, e para estas noções todas é preciso maturidade. É por isso que eu digo que quando as pessoas me procuram para lerem cartas astrais, eu digo sempre, sim, mas pensem primeiro porque é que me estão a pedir isso. Pensem em segundo lugar se estão preparados para ouvirem aquilo que eu tenho a dizer. A mesma coisa quando eu lanço tarot, se estão preparados para ouvirem aquilo que eu tenho a dizer. E em terceiro lugar, se estão preparados para aceitar, depois de meditarem muito, obviamente, porque aquilo que eu ofereço é uma leitura da energia, não é? Se estão preparados para perceber qual é que é o fundamento e a função daquela relação. Existem muitas pessoas às vezes que, apesar de procurarem estas coisas, não querem esclarecer nada, não querem tirar nada a limpo, querem manter as coisas ali no suspenso, em jogos mentais, em floreados, porque não querem efetivamente, porque aquilo que estão a fazer são jogos de projeção. Jogos de projeção no sentido em que não querem mesmo perceber qual é que é o papel daquela pessoa nas suas vidas. E provavelmente aquela pessoa, normalmente eu costumo dizer, existem dois tipos de pessoas em termos de relações. Pessoas que são supostas ficar connosco e nós alimentarmos isso tudo, e há pessoas que são supostas irem-se embora e serem catalisadores, ok? Catalisadores para nós crescermos, para nós termos alguma mudança interna em nós, para nós conseguirmos fazer coisas melhores também, e aprendermos.
basicamente aprendermos. Eu já tive pessoas maravilhosas a que eu pensava que iriam ser amizades e apenas foram catalisadores para começar a fazer coisas. Portanto, não existe medo. Acho que existe às vezes, se calhar, as pessoas perguntam, vai, dá-me lá uma definição de ego. Definição de ego, se eu tivesse de dar, era eu ser quem sou, mas cheia de medo. No sentido em que quando nós assumimos que fizemos uma coisa errada, é muito difícil, porque nós projetamos estas imagens todas de nós, não é? Tipo, eu venho para aqui e vocês conhecem-me enquanto este personagem, todo armado e pintado e etc. E nós fazemos estas projeções todas que estão muito ligadas com a nossa forma de estar em sociedade, principalmente a forma como nós achamos que vamos ser aceitos. E efetivamente reconhecer que nós somos um produto, que nós somos uma projeção, que nós fazemos também projeções nos outros, é sempre mesmo, mas mesmo muito difícil. E por isso isto merece reflexão. Existem muitas temáticas que nós podemos abordar. Eu acho que vou dar assim alguns exemplos para vocês entenderem. As pessoas estão sempre a falar dos signos, estão sempre a tentar perceber se aquele signo é compatível com o outro. Efetivamente já disse que os signos de terra e de água são os mais compatíveis e os de fogo e de água também. Portanto, fogo e de água, peço desculpa, fogo e ar. Portanto, fogo, o ar empola fogo, e na parte da terra, a terra é alimentada pela água. Portanto, estes são os elementos mais compatíveis. Mas quando nós estamos a olhar para uma carta são uma multiplicidade de coisas. Temos o Sol, que simboliza o nosso ego, e a figura paternal, ou seja, o nosso pai. A Lua significa as emoções, portanto também tem a ver com a nossa mãe. Tem a ver com tudo o que está escondido, as nossas dores também. Temos Mercúrio, que tem a ver com a comunicação. Temos Vênus, que tem a ver com tudo aquilo estética que nós achamos bonito. E que nós efetivamente projetamos nos outros enquanto beleza. Portanto, é muito normal encontrarmos casais de alguns anos em que, por exemplo, o Sol deles está num determinado signo e o mesmo signo está em Vênus, por exemplo, faz assim uma conjunção. Quando são assim situações mesmo, vocês perguntam de coisas mais estáveis. Quando nós temos a sobreposição de casas 4, casa 4 tem a ver com família, quando temos elementos em caranguejo, quando temos aspectos entre o Sol e Vênus, entre Saturno, mas Saturno assim equilibrado. Nós temos estes aspectos todos. Quando nós falamos mais da parte sexual, estamos mais a falar de Marte, que tem a ver com a sexualidade, Marte com Sol, Marte com Vênus também, um grande trígono de Vênus com Marte, Lua com Marte, é um dos aspectos que traz maior fertilidade, portanto já sabem, tenham cuidado se alguém tiver esse aspecto com alguém, principalmente se a Lua for a mulher e o homem for Marte, é certo e sabido que irão engravidar. Temos muitas temáticas, existem efetivamente, por exemplo, aquelas paixões avassaladoras em que as pessoas se tornam absolutamente obsessivas e compulsivas umas com as outras. Nós temos sem dúvida Plutão. Plutão tem esta capacidade de nos transformar e colocar-nos em contacto com as nossas raízes mais primitivas e aquilo mais primitivo que existe em nós. Portanto, Plutão faz isto, Lilith faz isto, Marte também faz isto. Então, se Marte estiver com Plutão, também temos de ter cuidado, porque Marte com Plutão, às vezes, quando estão em aspectos pouco simpáticos, como uma quadratura ou uma oposição, o que faz é violência, ok? Muito mal. Mais coisas. Estou-me agora também a lembrar do idealismo, quando nós percepcionamos alguém como sendo o nosso ideal, e que estamos a ver a pessoa basicamente com óculos cor-de-rosa, é quando nós temos Neptuno em ação. Neptuno com os nossos planetas pessoais. Isto depois agora, tipo, não vou entrar aqui por muitos mais detalhes técnicos, porque é mesmo uma complexidade muito grande. Nós temos que avaliar aspectos e temos que avaliar em que casa é que cai
em cada signo, em cada pessoa, portanto, em cada planeta. Portanto, é assim uma multiplicidade de coisas. Mais coisas, temos a Saturno, que tem a ver com relações duradouras e às vezes podem ser assim um bocadinho castradoras. Normalmente existem muitos aspectos entre Saturno e outros planetas, e Plutão e outros planetas, se forem geracionais, portanto pessoas que têm efetivamente aqui um fosso de idades, portanto alguém mais velho e alguém mais novo, paixões eletrizantes tipo one night stands e coisas assim, on e off, é quando temos Urano ao barulho, principalmente se tivermos ali quadraturas. Portanto, imaginem alguém que, se na sua própria carta astral tem Vênus quadratura e Urano, é alguém que está sempre, precisa de várias relações ao mesmo tempo, ou começar uma e acabar outra, etc. Portanto, depois também temos que pensar numa coisa, que as relações que nós estabelecemos com os outros, de certa forma, são projeções da nossa própria energia. Portanto, imaginemos que nós temos muita coisa em Escorpião, muita coisa em Plutão, nós tendemos a atrair essas sensações também mais intensas, essas relações mais plutonianas, de paixões avassaladoras, e depois perguntamos porquê que nós não estamos em algo mais estável e não tão disfuncional, e é tipo muito alto e muito baixo, e muito alto outra vez e muito baixo outra vez. E eu respondo porque normalmente nós temos que ter consciência primeiro das nossas energias, de modo a conseguirmos atrair e manifestarmos este tipo de relações nas outras pessoas. E só tendo a consciência das nossas energias e das energias dos outros é que nós conseguimos, de certa forma, também ter a maturidade para conseguir limar arestas e fazer um jogo de cedências e de, às vezes, muitas vezes, contorcionismo quase, de estarmos interligados com a outra pessoa, sem nos perdermos a nós mesmos, sem fazer com que o outro se perca em nós e sem criar relações de codependência, que acho que muitas vezes isso acontece. Temos muitas relações de codependência quando temos a Lua metida ao barulho, muitas relações de codependência quando temos Plutão metido ao barulho, muito aquelas coisas de eu não existo sem ti, essas coisas todas. Temos relações de parcerias muito interessantes na casa 10, com Júpiter ao barulho também. Portanto, isto depende muito da relação para relação, depende muito de qual é que é o nosso objetivo. Eu acho, acima de tudo, muito interessante quando nós começamos a avaliar isto e quando já temos assim uma certa experiência de vida, não é? Eu ainda vou nos meus baixos, diga-se de passagem, que acho que às vezes as pessoas podem dizer, claro que não, mas eu sinto sempre que tenho tanta coisa ainda a viver. Já vivi tanta coisa, mas tenho ainda tanta coisa a viver que estou cheia de interesse para tentar perceber ainda que pessoas é que vão surgir na minha vida, o que é que mais têm para me ensinar. Porque eu gosto de aprender com todas elas e ir apanhando pedacinhos de todas elas. Como é que é aquela frase, porque agora não estou a lembrar, que é eu sou fruto de todas as pessoas que eu amei e senti e que odiei e trabalhei com e etc. Portanto, é um bocadinho isso, é uns pedacinhos todos. Então, para mais, eu sinto peixe, não é? Que é a soma de todos os outros 12 signos do zodíaco. Eu sinto muito assim como aqui uma parte integrante de uma pangeia humana na qual eu me circunscrevo e que eu estou circunscrita ao mesmo tempo. Isto é muito Neptuno a viajar aqui. Mas sim, quando nós percebemos melhor aquilo que nós atraímos, às vezes nós temos determinado tipo de energias que nós temos de identificar, principalmente energias que têm a ver com karma. O karma, normalmente nós temos grandes planetas, o Saturno, quando nós temos interações saturninas com outras pessoas, Plutão, tudo o que sejam planetas geracionais. Portanto, Saturno e Plutão bastante, Urano e Neptuno também, mas Saturno e Plutão são pesadinhos. Quer dizer que houve aqui alguma coisa, alguma interrupção, alguma coisa de trágico e de muito forte que fez com que as pessoas estivessem unidas noutras vidas e que se tivessem juntado nesta outra vez. Outro aspecto interessante é nós percebermos, às vezes, imaginemos os casos mais frequentes que eu ouço de paixões fatais. Vênus conjunção Nodo Lunar Sul,
Isto é um clássico, ok? Ou um Marte, conjunção, Nodo Lunar Sul, ou seja, vocês já foram amantes noutras vidas. Já houve qualquer coisa noutras vidas que efetivamente, enquanto Plutão, ainda pode haver ali um Vênus quadratura Plutão que tem a ver com jogos de poder noutras vidas e coisas assim do género. Estes dois, quando estão no Nodo Lunar Sul, quer dizer que vocês tiveram uma relação amorosa, foram casados a outra coisa qualquer, interromperam, têm que se unir nesta vida e têm que terminar isto agora. Porque senão o que acontece? Acontece que a pessoa do Nodo Lunar Sul começa a agarrar na pessoa no Vênus ou na Lua e começa a agarrá-la, qualquer que seja o planeta pessoal, começa a agarrá-la e a enterrá-la, ok? E aquilo que parecia uma ligação magnética extraordinária no início acaba por surgir como algo que já se começa a ser repetitivo. Portanto, a pessoa do signo pessoal, neste caso Vênus, ou Lua, ou Sol, ou Marte, acaba por sentir que efetivamente já cresceu para além da outra relação e acaba por efetivamente se sentir drenada, cansada e sentir que está a viver num déjà vu. Portanto, essas relações são supostas virem ao presente e serem consumidas, assim como as relações plutonianas. Saturno é algo que dura mais no tempo, é suposto durar mais no tempo. Quando nós vimos, quando temos muitos aspectos de Saturno com outra pessoa, temos de ter cuidado para não ser assim como é que eu ia dizer, uma relação rígida que dê mais valor ao status quo do que outra coisa qualquer, mas aquilo que faz é dar estabilidade. São aqueles casais que aconteça o que acontecer, porventura têm ali muitas coisas na casa 10, dão muito valor à aparência externa, dão muito valor àquilo que passam para fora. São chamados às vezes power couples, outras vezes são parcerias. O melhor para terem mapas compostos efetivamente são casas 7, que têm a ver com parcerias, mas também ter cuidado, casa 7 é casa das alianças, do casamento e também dos inimigos, portanto ter sempre cuidado com isso para não termos coisas em exagero. Casa 4, que tem a ver com família. Casa 2 tem a ver com dinheiro, portanto se nós juntarmos o dinheiro com outra pessoa é bom, tipo parceria, juntar efetivamente ganhos e possibilidades, não é? E recursos. Casa 8 também é muito boa para isso. Acho que as menos simpáticas é a casa do serviço que casa 6, que é muito rotina. Pode haver algumas coisinhas assim simpáticas, quer dizer que nós damos valor às rotinas, que nós estamos sintonizados para a magia das pequenas coisas com outra pessoa, não é? Como, é maravilhoso irmos ao supermercado e vamos comer-nos de encontro a uma porcaria de uma, sei lá, na secção da fruta, uma coisa qualquer. Isso são os casais que vocês veem, todas as coisinhas até fazer, tipo, pôr a roupa a lavar, aquilo é uma maravilha, ok? 12ª casa, a casa do nosso inconsciente, das prisões, dos nossos medos, das nossas fobias, nós podemos sentir que estamos despidos perante aquela pessoa. Muitas vezes são relações, quando nós temos mapas compostos na 12ª casa, são coisas muito kármicas, são relações escondidas, às vezes situações em que metem 2, 3 pessoas, 4 pessoas, estão a perceber aqui o drama. Casa 1, quando aquela pessoa faz-nos sentar mais alto e mais destacar a nossa individualidade, aquela pessoa faz-nos querer ser mais nós mesmos. Mais aspectos. Casa 5 é excelente para a sexualidade, para a criatividade também. Casa 9, que tem a ver com os valores, é extraordinária também. Há muitas coisas que as pessoas às vezes metem para o lado. Casa 9 e a 11ª casa são muito metidas para o lado. As pessoas, a 11ª casa é a casa dos amigos. Sim, é ótimo que as pessoas sejam amigas antes de tudo, antes de haver assim, porque às vezes existem aquelas paixões avassaladoras, mas depois para além daquilo, para além do sexo, não existe mais nada. Portanto, é uma questão, existem muitos mais aspectos que eu poderia ter ficado aqui a falar. Já estou aqui a ver, já vamos quase em meia hora de monólogo, mas sim, para começarem a perspectivar que é muito importante avaliarmos as nossas, a forma como nós estamos nas nossas relações, o que é que as outras pessoas nos podem ensinar. De que forma é que nós atraímos pessoas
que nos parecem sempre as mesmas, ou seja, ok, tenho um tipo de rapariga, eu tenho um tipo de rapaz, um tipo de mulher, um tipo de homem, e têm sempre normalmente o mesmo comportamento e têm sempre normalmente as mesmas profissões. Pá, comecem a tentar avaliar isso, porque é que isso acontece, quais é que são as ligações, se vocês tiverem interesse nisso, quais é que são as ligações astrológicas que vocês estabelecem, não só entre relações de sexo oposto, mas também com amigas, com amigos, com os vossos pais. Existem situações interessantíssimas, eu que tenho calculado também sinastrias e mapas compostos entre pais e filhos, entre avós e netos, e existem aqui efetivamente ligações e fios muito interessantes, que transgeracionais e que já ultrapassam o tempo e o espaço presente, e isso é muito interessante ver qual é que é a dinâmica, ver o que é que aquela relação tem para nos oferecer, de modo a que nós possamos ao máximo usufruir da mesma. Portanto, agora que está terminado o mistério sobre as sinastrias e os mapas compostos, eu espero que comecem a observar e a perspectivar mais as relações, porque isto está tudo muito tóxico em termos mediáticos. Nós andamos efetivamente a viver tudo isto, destas interações, e estamos muito polarizados no sentido de ou estás comigo ou estás contra mim. Já nem estou a falar das cancel cultures, se as pessoas fizeram coisas de errado efetivamente, e se com ferro mata, com ferro, como é que é? Com ferro moe, com ferro mata, não é? Ou vice-versa, já não me lembro como é que é o ditado, mas existe toda aqui uma falta de tolerância, se calhar pelo facto de nós estamos tão distantes, que é mais fácil mandar armas de arremesso, e não estamos a compreender que efetivamente do outro lado existe uma pessoa. Para todos os efeitos, fomentem isto nas vossas relações, tentem ser o mais abertos possível, falar com as pessoas que vos rodeiam, para tentar perceber, fazer este trabalho, sugerir fazer este trabalho, serem abertos, descobrirem em comum, porque efetivamente é muito interessante a informação que nós vamos encontrando e que nós estabelecemos com as outras pessoas, e que efetivamente acaba por também espelhar muito daquilo que nós tentamos atrair. E muitas vezes erradamente, outras vezes de forma correta, mas olhar para as relações mais do que uma projeção de nós mesmos, olharmos para elas como que mais é que pode surgir, que mais é que nós podemos aprender, ok? Agora sim, um grande beijinho para todos vocês, over and out, até à próxima.